Conradin tinha 10 anos de idade e o médico deu sua opinião profissional de que o menino não viveria por mais 5 anos. O médico era suave e afetado e o que dizia não importava, mas sua opinião era referendada pela senhora de Hope e o que ela dizia era de suma importância. De Hope era prima e guardiã de Conradin e aos seus olhos ela representava aqueles 3/5 do mundo que são necessários, desagradáveis e reais. Os outros 2/5, em antagonismo perpétuo aos anteriores, se resumiam a si mesmo e à sua imaginação. Assim começa Char de Vasta, escrito por Saki, que conta a história exatamente desses dois, Conradin e a senhora de Rope. Sim, temos uma situação aqui interessante, na verdade, porque temos logo a noção, logo em seguida ao trecho que eu li para vocês agora, que eles não se bicam, cada um suporta o outro à sua maneira, ou seja, é uma situação realmente conflitante. E não temos ali nenhum indício de por que o motivo, né, que The Hope cuida, é guardiã de Conradin. Qual o motivo exato? Ele é um órfão? Ele tinha contato com ela? É um parente distante que acabou nas mãos dela? Não temos informação nenhuma. Foi uma perda repentina, os pais do garoto? A gente não sabe do que se trata essa situação em que os dois se vivem. A única coisa certa, com certeza, é que realmente meio que cada um finge que gosta do outro. Uma coisa assim de sociedade. O que até aí não tem problema. É o que a gente sempre vê aqui nas histórias do Saki. Mas aí fica realmente a questão, né? Como suportar um ao outro? Bom, em questão de Conradin é até fácil. Ele é um garoto, 10 anos de idade. Mesmo que ele esteja aí nas últimas, segundo o médico, ele tem aquelas questões da imaginação infantil. Ele tem, digamos assim, o seu mundo próprio. E talvez seja até mais rico do que o mundo desta mulher madura. E daí fica até a pergunta no ar, será que isso é suficiente dos dois lados, né? De um dia talvez eles se gostarem, ou pelo contrário, a coisa desandar de vez. De qualquer forma, eu não vou dar nenhuma dica, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, diferentemente dos últimos contos que a gente viu aqui de Saki nesse livro, com certeza temos uma pegada completamente diferente. Antes, estávamos naquele esquema do rir um pouco, né? Pelo menos em situações absurdas, quase fantásticas às vezes. Mas aqui temos aquela outra pegada que o autor também possui, de ser um pouquinho macabro, ou pelo menos criar uma tensão muito forte entre os personagens. E sim, aqui, bastando ter duas figuras importantes aqui nesse conto, a gente percebe que realmente a tensão é muito forte entre eles. Claro, a situação aqui é tensa. Primeiro porque, claro, temos a situação que um órfão é cuidado por uma mulher que necessariamente não gosta dele. É uma coisa, digamos, forçada por parte da mulher adulta. E digamos que é forçada também por parte do garoto, porque meio que ele tem que fingir que gosta dessa pessoa que o acolhe. Ou seja, na verdade, a gente não tem muitos detalhes se a The Hope ela realmente cumpre a sua função de guardiã. Ou seja, se ela transmite algum afeto ao garoto ou só dá aqueles apoios morais e financeiros. Quer dizer, os morais acho que não, né? Mas os financeiros talvez. Bom, de qualquer forma, né? Para o garoto de 10 anos, digamos que ela não precisa investir muito nele. Mas com certeza a gente pode supor que ele fica um pouco desamparado com ela. Embora, claro, a gente já percebeu aqui que ela tem o cuidado de levar ele ao médico. E tem essa tal doença que a gente não tem detalhe a respeito dela, para falar a verdade, né? Mas, pela avaliação do doutor, ele não tem muitos anos de vida. Ou seja, meio que então ela pode até, digamos, supor que o fardo que ela tem que carregar por alguma questão familiar, provavelmente, não vai durar muito. Então ela não se esforça para com que essa conexão entre ela e o garoto possa se estender. Da parte dela, realmente, parece que não há futuro. Da parte dele também, a gente pode dizer que não temos muitas esperanças igualmente, porque acho que é mais evidente que ele, Conradin, não gosta da senhora, porque a gente tem mais contato com ele. Na verdade, a The Hope é um personagem quase coadjuvante aqui nessa história. O verdadeiro protagonista é o garoto. E como eu disse, ele tem o seu mundo próprio, o mundo da fantasia. Ele arranja um lugarzinho para ele aumentar, digamos assim, esse mundo imaginário. É um galpão que ele vai ali
a propriedade da casa, ele vai todo dia com frequência, passa horas e horas por lá e praticamente, né, ele só retorna à casa quando ele precisa cumprir as tarefas de alimentação, basicamente assim, né. Claro, também não é a senhora de roupa que cuida disso, tem uma empregada que faz todo o serviço da casa, mas esse único contato que ele tem realmente com os adultos ali da casa. No resto do dia ele fica lá no seu mundinho curtindo dois animais. Um deles é uma galinha, já o outro é um que eu não vou nominar qual que é, porque é interessante você descobrir principalmente a situação onde esse animal está. Mas eu posso dar um spoiler que talvez, sim, outro indício que realmente a The Hope não gosta dele é porque depois de um certo tempo, quando ela percebe, ele não sai lá daquele tal galpão, daquele quartinho que ele gosta de ir, passar horas e horas por lá, e ela não faz a mínima ideia do que acontece lá dentro. Sim, o que ele faz é realmente ficar brincando no seu mundinho com esses dois animais. Mas ela sabe dessa galinha, e um dia ela realmente trata de meio que sumir com ela. A gente não sabe qual é o destino, mas provavelmente tem um jardineiro que também mora ali na casa, né, trabalha ali na casa, talvez ele tenha sumido como um animal. O que importa é que realmente o garoto, Conradinho, ele não fica tão abalado, porque no fundo, ele tem mais afeto pelo outro animal, que eu vou deixar aqui misterioso para vocês. É sim nele que ele deposita suas maiores esperanças, sempre lembrando que ele, Conradinho, sabe que ele tem pouco tempo de vida. Isso está completamente aberto para ele, não há nenhum mistério, foi revelado pelo médico, com certeza para ele, ou então ela mesma, The Hope, disse ao garoto. Também não temos certeza disso, mas de qualquer forma, ele sabe sim a sua condição de existência, ou de encerramento da sua existência daqui a pouco tempo. Ou seja, como eu falei, ele gosta muito desse outro animal e deposita muito, sim, não um futuro, mas o presente ele quer que seja mais interessante, pelo menos. De alguma forma, ele espera que algumas coisas que ele deseja ele possa alcançar através desse outro animal. Mas claro, antes disso, que praticamente ele pode dizer que é o desfecho aqui dessa história, acontece um contexto onde a gente pode perceber que temos um pouquinho talvez de enrolação aqui na narrativa, que é curtinha aqui do Saki. A gente consegue perceber que ele enrola um pouco nas questões apenas do garoto. Como eu disse, a gente não fica sabendo muito da parte da senhora The Hope. Podia ser mais interessante se a gente tivesse mais elementos agregados, mas de qualquer forma ainda é interessante. Só que, claro, aquela questão de ser uma história que não tem praticamente nenhum detalhe cômico, aliás, tem sim. Quando, ali depois daquele trecho que eu li para vocês, que realmente é a abertura do conto, na continuação daquele mesmo parágrafo, temos as definições de realmente que um não gosta do outro. O narrador, ele conta pra gente naquele típico sarcasmo dos ingleses, que a gente encontra em todos os outros textos aqui do Saki dentro dessa coletânea. É o mesmíssimo modo, inclusive quando a gente tem essa abertura que tem um tomzinho pesado, porque a gente sabe que o garoto vai morrer daqui a 5 anos, depois a gente passa logo em seguida para essas picuinhas típicas, naqueles comentários ácidos. Um não gosta do outro, a senhora de Hope não gosta dele, mas faz de tudo para não ninguém perceber que ela não gosta, né? Ela não se mostra tão sincera a esse ponto. E do lado dele também tem um pequeno detalhe, agora não me lembro exatamente. Mas de qualquer forma, os dois comentários feito pelo narrador são engraçados, irônicos. Mas depois, a seguir, não tem mais nenhuma pitada de qualquer coisa que possa ser considerada cômica. A não ser, claro, no desfecho exatamente da história, a gente pode até considerar que o comentário final, o posicionamento dos personagens que estão lá presentes, sim, não deixa de ser uma pequena ferroada típica das alfinetadas dos ingleses um para com os outros. Ou seja, o texto em si, ele não é leve, ele tem um certo peso, mas também tem aquela certa enrolação que eu já comentei com vocês. Ele demora um pouco para engrenar. Na verdade, durante a leitura aqui do conto, dependendo do leitor, ele pode sacar o que vai acontecer ao final. Não é muito difícil, justamente porque quando o Conradinho ele fica muito apegado ao outro animal, digamos, ele começa a dar pistas pra gente, ele começa a telegrafar como é que vai terminar essa história. Quando a gente chega perto do desfecho, há um grande de uma cena não tensa, mas de suspense. É criada uma situação onde ele fica observando ao longe algo que está acontecendo.
Isso cria um clima da gente ficar na expectativa, o que vai acontecer exatamente aqui? Será que as coisas que ele estava apegado àquele outro animal vão dar certo ou vai acontecer uma outra vertente inesperada? Eu pessoalmente estava achando que ia ter uma grande de uma reviravolta. No final das contas, meio que aconteceu o óbvio. Tanto que quando a gente vira a página, a gente descobre que só tem mais um breve parágrafo e já encerra tudo. E tem lá aquele comentário que eu disse para vocês que não deixa de ser uma pequena alfinetada. Com certeza, o final tem um certo impacto e deixa até o texto mais valoroso do que ele havia sido exposto para a gente antes. Ou seja, a gente podia dizer, quer dizer, eu, na minha leitura, estava achando que o texto era mais ou menos. Mas o finalzinho faz com que ele fique realmente um pouco mais grandioso, talvez. Sim, ele é bom. O final é daquele tipo que realmente salva muito do texto que a gente viu anteriormente. Aquela pegada de como saber finalizar um texto que poucos autores às vezes conseguem, né? Porque às vezes fica naquela enrolação do que já havia sido dito. Como disse, né? Alguns leitores podem já premeditar como é que vai ser o desfecho aqui dessa narrativa. Eu estava certo quando eu falei, vai acontecer tal coisa, acontece, mas tem essa pegadinha no final que faz com que tudo fique um gosto melhor. Com certeza é isso. Claro, tem muita gente que pode decepcionar e falar que ficou um final quase aberto, parece que é aberto, mas na verdade é um final bem definitivo. O destino dos personagens a partir disso é que aí sim são outros 500. Mas, de toda forma, desde o começo dessa história, a gente já sabia que muitos detalhes não foram apresentados pra gente. Então, ao desfecho, também não precisa apresentar todos. A gente pode completar como a gente já havia, talvez, completado nas questões, né? Por que ele está lá sob guarda da The Hope. A gente pode continuar depois que a história se encerra. Enfim, aliás, faltou dizer uma coisa, o título aqui dessa história, Shinadvastar, é difícil pronunciar, não sei se estou pronunciando certo, não sei se esse nome é indiano, acho que é, né, porque tem uns sonzinhos parecidos, né, os ingleses estão muito relacionados, claro, à Índia, né, foi colônia do Império Britânico. Enfim, mas esse nome vem justamente do outro animal, é esse nome que Conradin batiza-o, e sim, não sei se para quem conhece um pouco da língua, talvez, dos hindus, consiga entender que o que significa exatamente e até ter pistas do potencial desse animal que Conradin gosta muito mais do que da galinha. Acho que com certeza dá para pegar alguma coisa aí que acho que se perdeu na tradução. Enfim, eu até esqueci como é que se pronuncia o nome do animal. Cadê? Horta. Hednivastar. É isso. Portanto, para Hednivastar, ou algo meio parecido, escrito por Saki, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e amanhã vamos para a última pequena história da coletânea de Fernando Pessoa, o banqueiro anarquista e outros contos escolhidos. E vamos sempre afirmar, né, a escolha desses contos aqui presentes, na minha opinião, não foram tão boas assim. Vários textos aqui que eu li, eu fiquei um pouquinho decepcionado com a pegada do autor português, né? Quem já viu os outros desenhos sabe muito bem do que eu estou falando. Mas enfim, espero que o último texto seja interessante e termine em grande estilo esse livro aqui, que foi realmente difícil de passar por ele. 21 histórias difíceis. Enfim, mas sim, teve bons textos aqui presentes. De qualquer forma, enquanto o próximo no vídeo não chega, aliás, vale dizer, né? Vamos encerrar os textos de Fernando Pessoa e outra coletânea vai substituir. Você também vai descobrir no vídeo de amanhã. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!